O Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. Olá a todos, eu sou o Doug DeVos e é com grande satisfação que apresento este áudio gravado no começo dos anos 80. Nele vocês ouvirão meu pai, Rich DeVos, dando algumas ideias motivacionais que são tão válidas hoje quanto 30 anos atrás. O vídeo foi gravado no veleiro WindQuest. Mas velejar é claramente a inspiração desta mensagem. Meu pai fala sobre a maneira como cada um dos 4 ventos predominantes pode afetar as nossas vidas, e, além disso, ele faz sérias reflexões sobre como lidar com as coisas boas e as ruins. Não importa quantas vezes você ouve ele falar, sempre tira 1 ou 2 novas lições. Ele tem ótimas ideias sobre como melhorar sua mentalidade para contribuir com o seu sucesso. Ele sempre se volta para o positivo, e aqui ele enfatiza a importância de contar com nossos próprios recursos para ajudar a enfrentar as mudanças que a vida traz. A oportunidade Amway, que promove a livre empresa e permite realizar seus sonhos, depende inteiramente de sua própria motivação, seu potencial e sua força. E nessa mensagem, meu pai incentiva as pessoas a se manterem fortes para que possam aproveitar ao máximo as oportunidades que aparecem. Esta mensagem continua tão verdadeira hoje como naquela época. Por isso, obrigado por seu interesse e por apoiar a Amway. Aproveitem este show e esperamos encontrá-los em breve. O presidente da Amway, Rich DeVos, é um velejador experiente. Ele fala sobre os diferentes ventos que sopram sobre nós ao longo da vida e como lidar com eles. Quer seja um vento gelado do norte, um comentário de um colega ou um amigo que nos faz duvidar de nós mesmos, ou uma suave brisa do sul que nos faz adiar algo para amanhã. Rich nos aconselha a aprender a reconhecer esses ventos e usá-los para tirar o máximo proveito da vida. Bem, estamos em um veleiro hoje, porque queremos falar um pouco sobre os ventos, os 4 ventos. Quando olhamos para os pontos cardeais na bússola ao navegar, sempre falamos dos ventos, referindo-nos ao ponto de onde ele vem. E por isso, quero falar hoje sobre os 4 ventos, pois isto se relaciona muito com a forma como a maioria de nós se comporta na vida. Quando começamos a olhar para os diversos obstáculos que surgem na vida, cada um de nós precisa aprender a lidar com eles. Vocês sabem, quando estamos em um veleiro ou em qualquer barco, e na vida mesmo, há alguns dias grandiosos e gloriosos, em que o barco simplesmente desliza calmamente junto com o vento, e o vento está na direção certa. Então, navegamos em alta velocidade. Bem, na vida, alguns dias, alguns anos são assim também. Mas não é a forma como lidamos com os dias bons que determina se somos bem-sucedidos na vida. É como lidamos com os dias ruins, com os ventos indesejáveis que sopram na nossa direção. Qualquer um consegue navegar quando o tempo está bom. Às vezes converso com os pilotos dos nossos aviões e eles me dizem, hoje sim, fiz por merecer meu salário. Bom, esses são aqueles dias em que o céu está fechado, está nevando ou com neblina e as condições estão difíceis. É por isso que eles dizem, foi o dia em que ganhei o meu sustento. Bom, para todos nós, esses são os dias em que ganhamos o nosso sustento. É como lidamos com os ventos ruins. Às vezes, nesses períodos, tudo o que fazemos é deixar a coisa ir. Trancamos as escotilhas, como costumamos dizer, apenas recolhemos tudo e atravessamos a tempestade. Então, vamos tirar um tempinho hoje para falar sobre os diferentes ventos e como eles nos afetam. Primeiro, quando você olha para a bússola, começamos pelo norte. Bem, quando pensamos nos ventos do norte, geralmente pensamos em ventos frios. Quando os ventos mudam para o norte, geralmente ficam fortes, faz frio
E na região norte dos Estados Unidos, isso significa que começa a haver ventania. Bom, sabem, esses não são os melhores dias para navegar em um veleiro, e também não são os melhores dias da vida. Mas não importa, você tem que enfrentá-los. O que fazer, então? Gosto de pensar nos ventos do norte de 2 pontos de vista. 2 pontos de referência, eu diria. Um é o vento do norte que ainda está dentro de nós mesmos. Chamo este vento de dúvida sobre nós mesmos. São as coisas que você e eu questionamos sobre nós mesmos e as nossas capacidades. Além disso, existe o vento que vem das outras pessoas. Ambos sopram contra você. E se você não fechar o casaco, puser o capacete, seu gorro, suas luvas, você vai congelar ou se assustar, especialmente quando estamos falando de coisas da vida. Por isso, quando você está em uma embarcação ou na vida mesmo, precisa aprender a lidar com os ventos. Vamos pensar no primeiro por um instante, ou seja, o vento do norte que nós mesmos criamos. Um vento que você e eu criamos. Baseia-se nas dúvidas que temos ao longo da vida. Sabe, lembro quando eu estava no colégio. Eu até falaria sobre a minha vida na faculdade, mas como não tive uma longa carreira na faculdade, vamos pular essa parte. Falemos do colégio, então. No colégio, como em todas as escolas, há listas de honra. São os alunos que sempre recebem as notas mais altas, estão sempre na primeira fila nas celebrações. São alunos inteligentes, sempre tiram A ou 10. São considerados os mais inteligentes, e eu os admiro por isso. Mas então, também estamos todos nós, os demais. Nossas notas não são tão altas, nunca figuramos nas listas, a menos que seja outro tipo de lista. Nós meio que passamos pela escola apenas. Eu era assim, apenas passei pela escola e durante todo esse período eu me perguntava se era inteligente. De fato, em um determinado momento, eu frequentava uma escola particular e meus pais me disseram que, como minhas notas não eram muito boas, me mandariam para uma escola pública para não ter que pagar as mensalidades. Talvez eu pudesse aprender algum ofício lá que me permitisse chegar a ser alguém na vida. Bem, o efeito disso tudo você pode ver. É uma grande dúvida sobre nossa própria inteligência. Será que eu sou capaz? E na semente disso tudo está esse vento do norte, que começa a nos fazer duvidar se somos inteligentes, se somos capazes de fazer algo grandioso ou significativo. E eu já conversei com muitas pessoas que depois passaram a viver cheias de dúvidas sobre sua própria capacidade. Elas dizem, ele é brilhante, mas eu sou meio bobo. Bom, essa é uma forma engraçada de rebaixar-nos, mas, na verdade, é um vento do norte que nos faz questionar nossas capacidades de fazer coisas grandiosas. Ora, não se trata apenas de uma atitude, vai além disso. Você começa a pensar em outras coisas em sua vida e se questiona se é capaz de fazê-las ou não. Sabem, algumas pessoas dizem, eu não levo jeito para a mecânica. Acredito que tenho certas aptidões para a mecânica. Não sou um mecânico capacitado, mas tenho um bom entendimento do assunto e isso me permite reparar alguns problemas em um barco como este que estou navegando. Quando você está velejando, precisa saber algo de mecânica. Mas alguns de vocês já pensam coisas diferentes. Olha, não sou um mecânico, não consigo fazer isso. E esse é outro vento do norte. Entende por quê? Você começa a pôr em dúvida em sua cabeça sobre o que você pode aprender ou não. E você pode aprender o que você quiser aprender. Você não precisa ter necessariamente um dom natural em todas as áreas. Mas isso não significa que as coisas serão fáceis. No entanto, você pode aumentar seu potencial, suas habilidades. Mas cada vento desses afeta o que nós achamos que podemos fazer. E o mesmo ocorre com vender. Sabe, muita gente diz, eu não sei vender. E eu respondo, você já tentou? Não,
Eu sei que não consigo, simplesmente não gosto. Bom, e o que é que você não gosta em vender? Bom, eu simplesmente não gosto de pedir às pessoas que comprem coisas. Tudo bem, mas isso é diferente de dizer eu não consigo. E assim, se você começa a desenvolver uma filosofia do eu não consigo em sua vida, e todas essas dúvidas que nós mesmos criamos, os ventos do norte criados por nós mesmos, passam a predominar. Quando eu era criança, meu pai sempre dizia, não existe não consigo. Ele sempre me ameaçava de brincadeira. Se você disser não consigo, mais uma vez, eu vou bater a sua cabeça na parede até conseguir. A verdade é que não me lembro de meu pai ter me batido sequer uma vez. Era só uma expressão para fazer com que nos concentrássemos no que fazíamos e não nos detivéssemos com o não consigo. Agora, todas são dúvidas criadas por nós mesmos, às vezes por outras pessoas e até por nossos pais, que chegam a dizer: você não vai conseguir nada na vida desse jeito. Suas notas são muito ruins. Claro, eles não querem dizer isso. Só estão querendo que melhoremos as notas. Mas acabam fazendo isso de forma negativa. E então, anos mais tarde, você fica aguardando e pensando. Acho que não sou muito inteligente. Minhas notas não eram boas. Ou acho que não consigo vender porque nunca vendi antes. E eu... Então, você começa a ter dúvidas sobre o que sabe. Eu nunca falei em público. Acho que jamais poderia falar na frente de um grupo de pessoas. Bem, é a mesma coisa. Não sei de onde você tirou essa ideia. Alguém colocou isso na sua cabeça. Sabe, muitos anos atrás eu fiz o curso com o Dale Carnegie e nunca esqueci a primeira aula, porque a maioria das pessoas que fazem um curso com Dale Carnegie tem medo de se levantar e falar em público. Então, tem uma espécie de banco na frente da sala e todos se sentam nele para se apresentar aos demais. Lembro de algumas pessoas que simplesmente não conseguiam se lembrar do próprio nome. Algumas pessoas diziam, parece que o meu cérebro se senta quando eu levanto. E é verdade, mas podemos melhorar isso, podemos superar isso. O que eu quero dizer é que todas essas coisas, essas dúvidas, são ventos do norte que entraram em sua vida e você os deixou entrar, em muitos casos, para questionar sua capacidade e as coisas que você consegue realizar. Bom, são dúvidas autogeradas e a lista é longa. Você certamente conhece sua lista melhor que eu das coisas que conduzem sua vida. Mas vamos falar de outra coisa agora. Quero falar das questões que as outras pessoas colocam sobre você, do que elas dizem sobre você. São questões como você vai abrir um negócio próprio e alguém diz: tá, o que faz você pensar que pode administrar um negócio? Você nunca fez isso antes? Bom, elas não têm a intenção de assustar você, mas nessa noite, quando você vai para casa pensando em abrir um negócio próprio, diz para si mesmo: eu nunca fiz isso antes. Talvez eu não consiga. Várias pessoas acharam que você poderia conseguir, mas aí aparecem estas pessoas do nada e diz: talvez você não consiga, e você começa a acreditar nisso. Se você for dar ouvidos a esses ventos do norte que vêm de outras pessoas, precisará tomar uma decisão. Ou você conduzirá sua vida, ou as outras pessoas o farão por você. Se todos os que lhe disserem algo forem decidir por você, então você não estará mais no comando. Será um perdedor, sempre à deriva do que os outros dizem. Eu sei que todos nós somos influenciados pelo que os outros dizem, mas por que somos tão influenciados por alguns comentários negativos e descartamos rapidamente os positivos? Quando alguém lhe diz, nossa, que roupa bonita, e você diz, não sei não, está um pouco amarrotada, bem, isso é o tipo de resposta para não aceitar o elogio, uma forma de desvalorizá-lo um pouco. Na verdade, eles disseram algo bom a seu respeito, e você simplesmente descartou. Mas, na hora em que alguém diz,
O que faz você pensar que pode falar em público? Esse comentário você não descarta na hora e já o toma como verdadeiro. Bem, você vai ter que aprender a depender de suas próprias opiniões e não permitir que esses ventos do norte o derrubem, questionem suas habilidades e o que você vai fazer. Sabe, Jay e eu começamos no negócio de venda direta há muitos anos. Eu tinha 22 anos e pouca experiência. Nós tínhamos feito algumas coisas, uma delas foi uma escola de pilotagem, logo depois da Segunda Guerra Mundial, para ensinar as pessoas a voarem. Mas o mais interessante dessa história é que nenhum de nós dois sabia pilotar. As pessoas nos diziam: vocês não podem ter uma escola de pilotagem, vocês não sabem pilotar. É verdade, mas meu pai sempre dizia que não existe a expressão não consigo, e nós podemos fazer algo mesmo sem ter todas as habilidades. Então, contratamos instrutores de voo, nos dedicamos a conseguir clientes, alunos e tivemos uma escola de pilotagem muito bem sucedida. Mas havia várias pessoas, e me lembro particularmente de um cara, sempre rindo da gente. Vocês devem estar brincando. Vão abrir um negócio desses sem saber nada a respeito? Bem, era verdade, não sabíamos nada a respeito, mas podíamos aprender. Nós aprendemos e tivemos um negócio muito bem sucedido. Sabe, pouco depois disso, aqui estamos falando sobre barcos. Meu sócio Jay Van Andel e eu compramos uma bela embarcação construída em Nova Escócia. Nós a compramos em Connecticut e íamos fazer um cruzeiro por toda a costa leste dos Estados Unidos até Cuba e pela América Central e do Sul, atravessando o Caribe. Era uma ótima ideia. Compramos o barco sem nunca antes ter estado em um veleiro. De fato, viemos aqui ao lago uma vez, caminhamos pelo cais e perguntamos a um cara que tinha um barco de uns 6 metros se ele nos daria uma carona, pois tínhamos um grande barco na costa leste e íamos atravessar o Caribe, mas nunca tínhamos estado em um. Ele nos disse: claro, subam a bordo, eu lhes darei uma carona. Essa foi a primeira vez que navegamos em um veleiro. Dá para acreditar? Já estávamos prontos para partir, mas se tivéssemos deixado o vento do norte, do medo e da dúvida nos assustar, não teríamos tido essa aventura. Não dá para dizer que a aventura foi perfeita. Nós nos perdemos, encalhamos, fomos rebocados pela guarda costeira e quando finalmente chegamos a Cuba, e fomos bem até então, afundamos no norte de Cuba e fomos resgatados por um transatlântico. Foi uma grande aventura e eu não trocaria por nada. Mas se tivéssemos dado ouvidos aos outros, nos ridicularizando, dizendo: vocês não podem velejar, para que fazer isso? Nunca teríamos nem começado. Mas, como nós fomos aprendendo algo novo todos os dias, eu costumava ficar acordado à noite no barco pensando como faria para afastar-nos do cais, porque de manhã só sabíamos fazê-lo empurrando, e havia dias que nem conseguíamos. Eu me preocupava com como faríamos para ancorar no cais, porque não sabíamos fazê-lo e toda vez que tentávamos era um desastre. Os ventos do norte, as dúvidas lançadas sobre você por outras pessoas vão impedi-lo de ter grandes aventuras na vida. Se você permitir, suas próprias dúvidas o impedirão de fazer algo que você é capaz de aprender, capaz de fazer. Então, se você permitir que outras pessoas se intrometam em sua vida, dizendo o que não pode ou não é capaz de fazer porque nunca fez antes, essas pessoas tomarão conta da sua vida. E você vai passar a vida toda como se estivesse em um barco à deriva quando o vento norte vier, todo encolhido e se segurando onde der, e vai passar pela vida se perguntando: o que foi que aconteceu? Vai ficar se perguntando: por que as outras pessoas estão se divertindo e fazendo coisas enquanto você nem consegue se afastar do cais? Tudo começa por aprender a lidar com o vento do norte. Todos nós temos o vento do norte.
Todos nós somos atingidos por ventos do norte todos os dias. Em nosso negócio, sempre há alguém nos dizendo o que está errado, o que deveríamos fazer e nos questionando. Mas nem por isso você começará a questionar seu principal objetivo, pelo qual trabalha tanto. Por isso, você se agasalha, se segura quando é atingido pelo vento do norte e se prepara para dias melhores. Bom, já falamos um pouco sobre o vento do norte, mas vamos continuar girando ao redor da bússola um pouco e falar do vento do leste. Bem, quando você é do Michigan, o vento do leste sempre traz mudanças de clima. Meus filhos costumam me dizer: o rio está correndo ao contrário hoje, o que significava que o vento estava vindo do lado oposto, contra a correnteza, e causaria ondulações. Dava para ver isso. Em geral, trazia nuvens pesadas, chuva e neblina, e condições bem instáveis. Porque sabemos que não é aí que estão os ventos predominantes. Os ventos predominantes estão no oeste. Mas os ventos do leste são uma indicação de mudança, de condições oscilantes. O mesmo acontece na vida. Nós precisamos lidar com esses ventos também. Quando você é atingido pelo vento do leste, aprende a lidar com ele, aumenta a tripulação a bordo, se prepara para o que está por vir e, dessa forma, pode adaptar-se às mudanças repentinas. Em Michigan, podemos disputar uma regata com 10 pessoas a bordo. Mas, se você disputar uma regata similar na Califórnia, poderá fazê-lo com 7 ou 8 tripulantes. E a razão disso é que lá não há tantas mudanças nas condições durante as regatas. Enquanto que aqui temos tempestades, rajadas de vento, e as velas sobem e descem, e temos todas essas mudanças. Mas sabemos que é assim que acontece na vida. A vida tem sempre condições instáveis. Às vezes, essa instabilidade tem a ver com as condições econômicas, principalmente falando do ponto de vista dos negócios. Você sabe, fala-se de recessão, fala-se do alto índice de desemprego, e vemos isso na TV, ouvimos no rádio, lemos nos jornais. Sempre estão falando das condições instáveis. Aparecem os economistas para nos dizer que estamos a caminho da recessão, ou alguém falando que o déficit do orçamento está fora de controle, e reclamam das taxas de juros astronômicas, e outros falam do desemprego em massa, e tem até quem diga que faltarão enfermeiras nos hospitais. E a gente escuta tudo isso, que são indicadores de condições instáveis. Eu faço parte do conselho de um hospital aqui em Grand Rapids, e no outro dia eles estavam falando do fato de que não há suficientes enfermeiras nos nossos procedimentos, da ala de emergência ou na área de cuidados pós-operatórios para pacientes feridos, e começamos a tentar resolver essa questão. Se você é um cirurgião e estão tentando agendar uma operação para seus pacientes, essas são condições instáveis. Mas nenhum dos cirurgiões com quem falei disse: desisto, não vou mais praticar medicina, não vou mais operar ninguém. Não, eles dizem: pensaremos em algo, traremos mais pessoal treinado, aumentaremos a remuneração, faremos algumas coisas para recrutar mais pessoas, restabelecemos nosso quadro de funcionários, buscaremos alguns dos profissionais que saíram e pediremos que voltem a trabalhar com melhores condições, etc. Então, o que eu estou querendo dizer é que em condições instáveis, o que você faz é se preparar para lidar com elas e como passar por elas. Em um veleiro, em condições instáveis, podemos diminuir a vela, usar uma menor e simplesmente navegar até que as coisas se acalmem um pouco. Sabe, durante a história do nosso negócio, que é longa e com muitas oscilações, fizemos muitas coisas diferentes. Condições instáveis, quando nós estávamos no ramo da aviação, significavam não decolar. Não podíamos voar nesses dias. Havia neblina, chuva ou teto muito baixo. Tínhamos que pousar em qualquer lugar. Não voltávamos para casa.
desistíamos e fechávamos as portas dizendo: eu vou desistir por causa das péssimas condições. Não, simplesmente nos acalmávamos porque amanhã seria um dia melhor e por isso nos preocupávamos para o dia seguinte. Podíamos usar aquele dia para um trabalho de manutenção, para lavar o avião ou preparar tudo para o próximo dia favorável. Vocês sabem que uma das maiores batalhas que tivemos foi com a Comissão de Comércio dos Estados Unidos, pois ela questionou a legitimidade de nosso sistema de comercialização. Bem, gastamos 7 anos debatendo com eles e nem sei quantos milhões de dólares. E depois disso tudo, eles nos autorizaram e disseram: tudo bem, vocês são um bom negócio, um negócio honesto. A gente não desistiu durante esse tempo. Nós dissemos: usaremos esse tempo, aproveitaremos para unir a organização, tiraremos ganhos destas condições adversas, mostraremos que estamos certos, mostraremos a todos que esse é um sistema de comercialização honesto e maravilhoso. Assim, no meio das mudanças, se vocês entendem como desafios, é possível até melhorar as condições. Mas, ao longo da história do nosso negócio, passamos por verdadeiras guerras, por recessões, por tempos de desemprego alto, tempos em que as taxas de juros atingiram 20 pontos percentuais, com índices de inflação acima com até 2 dígitos. Enquanto tudo isso acontecia, eu descobri uma coisa muito simples. Nós tínhamos que ir trabalhar todos os dias. Havia alguns dias em que eu simplesmente deixava de ler os jornais. De fato, hoje em dia, muitas vezes deixo de ler o jornal, porque metade das páginas está ocupada com pessoas tentando adivinhar o que vai acontecer e sempre têm uma visão pessimista de tudo e, em geral, erram. Lembro, alguns anos atrás, eu estava conversando com o Doug sobre o racionamento de combustíveis no país. Você precisava ficar na fila para comprar gasolina para o seu carro. E o Doug dizia: você acha que vai ter suficiente gasolina para navegar? Eu respondia: Doug, um dia você terá tanta gasolina que não precisará se preocupar. Um dia a gasolina será tão barata que você poderá consegui-la em qualquer lugar. Descobriremos um jeito de tornar o carro tão eficiente que teremos excesso de combustível. Adivinhem, em 5 anos aquilo se tornou verdade. Mas todos os analistas previam condições terríveis. Uma recessão mundial, nem me diga. Assim como em outras condições estáveis, nós passamos por elas, nos ajustamos, acabamos encontrando a saída. E é isso que precisamos fazer ao lidar com essas coisas na vida. Nós olhamos para as condições, pensamos sobre o pior que pode acontecer e depois seguimos adiante. Sabe, as pessoas me comentam que querem abrir um negócio próprio ou voltar a estudar, ou continuar com os estudos, ou algo assim, e sempre se perguntam sobre as condições. Muitas vezes, algumas pessoas mais velhas lamentam: eu devia ter comprado aquela propriedade naquela época em que era barata. Eles passeiam pela cidade e repetem: eu me lembro quando aquela casa custava R$10.000 e agora vale 100 mil ou mais. E eu respondo: por que você não comprou naquela época, então? Eu não tinha o dinheiro. Então, respondo: qual é a questão? Se você não tinha o dinheiro, você também não tem o dinheiro agora, então dá na mesma. Por que ficar se lamentando? Bem, gostamos de pensar desta forma. Meu argumento é muito simples. As condições instáveis não são importantes, porque você precisa sair para trabalhar hoje do mesmo jeito. E o que você faz é tirar o máximo proveito de todos os dias com o que você tem, porque você não controla essas condições. Hoje é o último dia que você tem. Agora é o único momento que você tem para seguir adiante. Você vai ser mais velho quando as condições mudarem, não necessariamente para melhor, mas
Para você, este é o momento. E é por isso que, embora você tenha um vento do leste, pode trancar as escotilhas e continuar em frente, começar a trabalhar e pensar em como vai passar por esse momento para que possa retornar ao ritmo quando os tempos melhores chegarem. Não deixe o vento do leste assustar você e não deixe que roube o seu sonho ou tire suas esperanças somente porque as condições não eram as ideais. As condições nunca são as ideais. As condições são apenas algo com que temos que lidar. Por isso, não deixe que o vento do leste o desanime. Mas, você sabe, continuando o giro pela bússola, temos o sul. Em geral, os ventos do sul são realmente agradáveis. Em geral, são suaves, leves e agradáveis. De onde viemos, ventos do sul anunciam tempo quente. Você pode tirar os agasalhos, se livrar das roupas pesadas de inverno, içar as velas e se deixar ir. Bem, gosto muito desses ventos em geral. São suaves, às vezes nem tanto, mas varia bastante e é uma condição que tem que enfrentar também. Assim como você pode ter os ventos gelados do norte, os ventos instáveis do leste também pode encontrar ventos agradáveis. Agora que você já enfrentou os duros ventos do norte e do leste, o perigo com os ventos do sul é se acomodar demais. Você diz, bom, hoje é um grande dia, acho que vou velejar. Ou, acho que vou jogar golfe. Ou, pegar uma praia hoje. E eu entendo e concordo que você deve fazer algumas dessas coisas, mas o risco para algumas pessoas é que todo dia acaba sendo dia de praia. Lembro-me de um sujeito que tínhamos no nosso negócio. Ele finalmente decidiu entrar em tempo integral no negócio e dizia, vou me dar muito bem nesse negócio. Então, o chamei um dia e ele estava reformando o carro antigo que possuía. E eu perguntei, para que você está fazendo isso? Ele respondeu, sabe, quando eu trabalhava meio período, eu nunca tinha tempo para fazer isso. Agora estou recuperando esse carro antigo. E eu disse, você vai continuar fazendo isso por muito tempo, porque vai falir desse jeito. Porque agora que decidiu aceitar esse vento do sul, você tem tempo e começa a gastá-lo com as coisas erradas. Assim, você não vai conseguir. Então, também precisamos aprender a lidar com os ventos quentes e calmos. Por serem os ventos do amanhã, a tentação é deixar o que devemos fazer hoje para amanhã. Por isso, não deixe este vento destruí-lo, mesmo que seja agradável e confortável. Esses são os dias para acelerar na competição. São os dias em que os outros estão lá no campo, no golfe, mas você está cuidando dos negócios, tocando seu barco, sua vida, seu negócio, seu futuro. Sabe, muitos de nós temos aquecedores em casa. Se você vive em climas quentes do sul, talvez tenha ar-condicionado. Alguns de nós temos os dois. Não sei se você sabe, mas é necessário 5 vezes mais energia para esfriar o ar do que para aquecê-lo. Basta um pouco de lenha na lareira para aquecer. Mas o ar-condicionado requer compressores e energia elétrica, e o ar é difícil de se mover porque o ar frio tende a ficar no chão e você precisa fazer com que ele suba. O ar quente sobe. O que quero dizer é que o ar quente sobe e por isso se move mais rápido. Mas às vezes, quando você mora em climas mais quentes, falamos em síndrome do amanhã. Amanhã eu faço. E eu já vi milhares de pessoas que fracassaram no negócio por causa dessa síndrome. O vento do sul as destruiu. Não tinham um senso de urgência. Nos climas do norte, como você sabe, temos outono, primavera, verão e inverno. Sempre estamos ocupados. Você precisa levantar as persianas, o verão está chegando, você precisa fechar as janelas, o inverno está chegando. Temos que varrer as folhas, plantar o gramado,
porque se não for agora, será tarde demais. É um senso de urgência para o clima. E o mesmo com o vento do sul. Pode ser terrível, porque é um elemento de enfraquecimento, tira sua energia. Por isso, é um vento muito importante. Os outros representam mais um desafio, são difíceis, você está todo agasalhado. Neste, você simplesmente... É exatamente isso. O vento do sul pode engolir você. Por isso, não deixe o vento do amanhã afastá-lo do seu sonho ou de suas esperanças. Bem, falamos sobre os ventos do norte e como essas brisas geladas, tanto as provocadas por nós mesmos como as que os outros nos lançam, tendem a nos desanimar. Falamos sobre os ventos do leste e as condições estáveis que trazem e como superá-las. Falamos sobre esses ventos do sul, ventos do amanhã, que tendem a diminuir nossa energia, abalam a segurança e o crescimento. Bem, agora falemos dos ventos do oeste. Por aqui, os ventos do oeste são chamados de ventos maravilhosos. São favoráveis, em geral, são agradáveis e confortáveis. São estáveis, nem violentos, nem fracos. Você pode simplesmente deslizar com esses ventos. O mesmo acontece na vida na medida em que você tem que lidar com os ventos ruins e superar o vento fraco para navegar com os ventos favoráveis na hora em que chegam e, dessa forma, alcançar seu destino. E você pode ganhar o prêmio, a competição ou vencer nos negócios usando esse vento. Mas, como eu disse antes, todos estão se movendo com esse vento. É como você lidou com os outros ventos que fará a diferença e permitirá tirar mais vantagem das condições climáticas. Mas sabe, quando olhamos ao redor e vemos um monte de ventos favoráveis, basta começar a prestar atenção a eles. Como eu disse quando falamos sobre os ventos do norte, é muito fácil dar ouvido às pessoas que nos desanimam e dizem: você nem pode fazer isso, você não pode fazer isso. O que faz você pensar que pode fazer isso? Ao mesmo tempo, outras pessoas dizem: eu acredito em você, você pode, você tem a capacidade. E você costuma não dar ouvidos a essas pessoas. Então, você precisa sintonizar a frequência para ouvir e ver todas as condições favoráveis. Olhe para suas boas experiências no tempo da escola. Então, você não era aquele aluno nota A em tudo. Por outro lado, você teve experiências maravilhosas na escola. Pode ter sido nos esportes, no grupo de teatro ou em qualquer outro grupo em que participou. Pode ter tido aulas em que não se saiu muito bem, e você precisa contar com seus recursos, com as suas boas experiências e dizer para si mesmo: eu posso me sair bem, eu me saio bem, eu sou bom nisso. E aí, quando você envelhece um pouco, começa a olhar para as suas experiências favoráveis no trabalho e para as coisas que deram certo. E conforme você avança com o vento do oeste, começa a ver as boas condições no mundo, ou em sua comunidade, ou na economia. Sabe, algumas pessoas falam demais de desemprego, mas nos Estados Unidos, por exemplo, e provavelmente no seu país, temos mais gente do que nunca trabalhando hoje. Está bem, podem falar de porcentagem de desempregados, mas o fato é que nunca tivemos tanta gente trabalhando como hoje. Nunca antes houve tantas oportunidades iguais para mulheres como hoje no mercado de trabalho. Nunca houve tanta gente nas escolas ou formadas na faculdade ou com cursos superiores. Nunca antes tivemos tanta tecnologia nem tantos sistemas de transporte como no mundo de hoje. Eu pensaria bastante sobre nosso negócio. Nosso negócio surgiu na era do computador. Temos milhões de pessoas e seus nomes em nossos arquivos. E tudo isso seria inimaginável num passado não tão distante, porque não havia computadores para manter o registro disso tudo. Levaria um ano inteiro só para calcular as recompensas. Imagine para controlar quem patrocina quem e como os negócios se desdobrariam no futuro.
Por isso, este é um negócio nascido na era da informática. Pensemos nos transportes, nos jatos. Sabe, os jatos são utilizados comercialmente nos Estados Unidos há somente 28 anos. E no mundo todo também. Sim, já tivemos aviões a jato de uso militar antes disso, mas comercialmente somente há 28 anos. Então, o mundo ficou pequeno hoje em dia. No outro dia, fomos à Austrália. Bem, foi uma viagem de 14 horas sem escalas desde Los Angeles. Não é nada. Você senta, tira uma soneca, assiste a uns 3 filmes, come algumas refeições e pronto. Você está lá. Sabe, antigamente, falar da Austrália era falar do outro lado do mundo. Quero dizer, muitos anos atrás, teríamos que tomar um navio e levaria meses até chegar lá. Hoje, fazemos isso em questão de horas. Essa é a era em que vivemos. Então, quando você vê o vento do oeste empurrando seu barco, você precisa olhar para todas as coisas favoráveis que ocorrem. A época em que vivemos oferece muitas oportunidades hoje em dia. Hoje falamos em computadores com muita naturalidade, mas para isso alguém desenvolveu um pequeno chip, o chamado coração do computador, com a capacidade de acumular milhões de dados em uma pecinha como essa. Quando participamos da Copa Americana, queríamos ter no barco, a bordo, o nome de todos os que contribuíram para isso. Para tanto, pegamos um pequeno chip com menos de 1 centímetro quadrado e pusemos o nome de 6.000 pessoas que nos apoiaram naquela pequena peça. Aí, o capitão simplesmente o colocou no bolso. Então dissemos, o nome de cada uma dessas pessoas estará a bordo durante as regatas. Poderiam achar que o barco estaria cheio de papéis, mas não. Era só um pequeno pedaço de porcelana. Essa é a era em que vivemos. Essas são as condições favoráveis que nos cercam. Novas e melhores oportunidades de emprego surgem todos os dias para as pessoas. Novas e animadoras oportunidades de negócio. Basta olhar para o nosso próprio negócio. Quando começamos, achávamos que ganharíamos o suficiente para nos sustentar. Mas aí eu vi o nosso pequeno negócio crescer. Lembro de pessoas que convidamos para o negócio 25 anos atrás e que diziam, é muito pequeno, não vai durar. Quando encontramos essas pessoas hoje, dizem, agora é tarde. Deveria ter entrado naquela época. É o mesmo que dissemos antes ao falar dos ventos do leste. Não se trata de pensar em quando, só existe o agora. Esse é o único momento em que existe sempre. Mas é preciso aproveitar os ventos, colocá-los em sua mente e deixá-los atrás de você para se mover para onde quiser, com consciência do que são esses ventos. Por isso, sempre brinco quando alguém diz, duvido que o seu negócio vá durar. Nosso negócio gera $1 bilhão por ano. Isso significa que temos $3 milhões por dia chegando na porta. É um bom negócio. É um grande negócio. E por isso, quando as pessoas dizem, eu não sei se vai durar, não sei se vou querer entrar nessa, não se trata de saber se o negócio vai durar ou não, e sim se você vai querer entrar ou não. E o mesmo acontece com diversas oportunidades na vida. Sabe, tivemos um negócio maravilhoso nos Estados Unidos e aí dissemos, vamos para a Austrália. Vamos ver se funciona na Austrália. Aí fomos para o outro lado do mundo. Lembro de meu primeiro voo para lá. Pegamos um táxi e andamos por Sydney, Brisbane, demos uma olhada ao redor e pensamos, nossa, este é um país bonito. Certamente as pessoas gostariam deste tipo de negócio aqui também. Então, aproveitamos esse vento e concluímos. Sim, nós podemos fazer isto. Vamos para lá. E nosso negócio na Austrália é muito bem sucedido. Fomos para a Malásia, Hong Kong e Taiwan, e por todo o Japão, onde o negócio está proliferando em todos os lugares. E em todas as regiões livres da Europa.
E se você pensar sobre os ventos favoráveis, lembre-se de que você vive em países com boas condições, em que os governos permitem que você tenha seu próprio lar e se construa seu próprio negócio. Muitas pessoas do mundo todo não podem ter isso. O simples fato de você poder fazer isso, a oportunidade de fazê-lo, é um vento favorável, que deveria impulsioná-lo a aproveitar as oportunidades que se apresentam na vida. Portanto, quer você seja um jovem ou esteja na escola ou no colégio e olhando para a vida, deixe-me contar-lhe sobre todos os tipos de ventos favoráveis que sopram em sua direção. O seu futuro será fantástico e você terá muitas coisas maravilhosas. É sua capacidade de lidar com os outros ventos que o impede de chegar ao lugar certo quando os ventos favoráveis aparecem. Mas os ventos favoráveis não chegam e pronto. Você precisa estar pronto para eles. Porque se sua mente estiver fechada, você não os verá. Se você ler os jornais todos os dias, verá todas as coisas terríveis que acontecem no mundo todo. Bom, talvez você deva ler somente as páginas divertidas, porque há muitas outras coisas legais sobre as quais podemos ler. Tudo o que você precisa fazer é abrir os seus olhos para vê-las. Esses são os ventos favoráveis. Agora, tenho certeza que você saberá como superar o vento do norte, enfrentar o vento do leste e lidar com o vento do sul. Assim, quando o vento do oeste chegar, você poderá deslizar com ele. Em 1979, participamos de uma grande regata no lago Michigan, chamada de a Regata do Michigan Mechanic. É uma regata de 333 milhas, que em geral leva de 38 a 48 horas, e que ficamos na água. Geralmente é uma competição decidida por segundos. No último ano, com este barco, terminamos colados em outro barco da mesma categoria, logo atrás. Quase podíamos pular de um para o outro. Ficamos a menos de um barco de distância após 36 horas e 333 milhas. A diferença entre ganhar e perder é assombrosamente pequena, e por isso nossa capacidade de lidar com o vento do sul determina se vamos perder ou ganhar, às vezes. Como você lida com certas coisas, define se seguirá para frente ou voltará para trás. E me lembro da disputa de 1979. Naquele dia, estávamos em uma boa posição, mas chegou uma tempestade e a maioria das embarcações foi junto com a tempestade. Eles deixaram que o vento as levasse. A gente deu a volta nessa hora e disse, vamos entrar na tempestade. E rumamos para o norte, para o noroeste, direto para o centro da tempestade. Assim, não teríamos que recuperar as posições depois que a tempestade passasse e o vento se acalmasse. Nós fizemos aquela manobra e ganhamos 4 prêmios aquele ano. Tudo porque soubemos lidar com o vento em vez de fugir dele e deixar-se levar por ele. E por isso, em um veleiro você precisa aprender a lidar com o vento. Não deixe que ele o leve para onde quiser. Você pode usar o vento para impulsioná-lo para onde quiser. E assim, quando você aprende a lidar com esses ventos, pode vencer na vida da mesma forma como vencemos a regata, enfrentando o vento, o domamos, continuamos em frente e ganhamos. Bem, é disso que se trata quando falamos dos 4 ventos. Tenho certeza e confiança que vocês terão vitórias nas competições de suas vidas, assim como nós tivemos naquela ocasião. E você certamente vencerá se aprender a lidar com os 4 ventos. O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.